Esse é o nosso quarto vídeo, onde a gente vai finalmente botar a mão na massa e vamos configurar o nosso Raspberry Pi para ele poder ser programado para funcionar no papel de cabeça do nosso protótipo de sistema SCADA, ok? Roda a vinheta. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar nosso Raspberry, em primeiro lugar pegar aqui o cartão microSD, que é o espaço de armazenamento, é o disco rígido do nosso Raspberry, e vamos configurá-lo, né, gravar nele o sistema operacional Raspbian na versão Lite, já que nós vamos trabalhar com o nosso Raspberry em modo headless, ou seja, não vai ter tela, não vai ter teclado, então ele não precisa de nenhum software que não seja estritamente necessário. Então nós vamos usar a versão Lite do Raspbian. Então, para isso, nós vamos colocar o nosso cartão microSD aqui nesse suporte SD Full para botar no computador. E assim, isso no passado já foi um pouco mais trabalhoso, porque a gente tinha que ir lá no site da Raspberry Foundation, fazer o download da versão do Raspbian que a gente queria, da imagem de cartão microSD com a versão do Raspbian que a gente queria, e depois usar um outro aplicativo para gravar essa imagem no cartão microSD. Bom, de uns tempos para cá, a Raspberry Pi Foundation deu uma melhorada nessa brincadeira e eles disponibilizam hoje um arquivo chamado Raspberry Pi Imager, que é um programa que faz todo o trabalho de selecionar a versão de software que você quer e gravar a imagem no seu cartão microSD e verificar se a gravação foi bem feita. Okay? É fazer o download e instalar. Eu já tenho ele instalado aqui, então vou apenas usar. Tem a clássica pergunta, né? Se você quer que eu permita fazer alterações no meu dispositivo, sim. Então está aqui a telinha do Imager, Raspberry Pi Imager. O primeiro passo é escolher qual a versão do sistema operacional que a gente vai querer. Essa versão que está aqui é a versão full, não é a que nos interessa. Então vamos pegar outras versões e escolher aqui Raspberry Pi OS Lite. Depois, qual o cartão SD? Não tem muita dúvida, porque só tem um, né? Write. E agora, um pouquinho de paciência, porque ele vai levar um tempo gravando e verificando o cartão microSD com a imagem do Raspbian Lite que a gente selecionou. Esperar um pouquinho. Muito bem, já gravou, já verificou. Então, eu digo aqui, continue, e ele, na verdade, desmonta o cartão microSD. Então, ele já poderia ser removido, não precisaria se preocupar com aquele negócio de mandar desmontar. Ele já está desmontado. Porém, se eu fosse trabalhar com o meu Raspberry com teclado, mouse e tela ligados nele, era só isso que eu tinha que fazer. Como não é assim que eu vou usar ele headless, né, sem teclado, sem tela, então eu vou me comunicar com ele através de sessões de terminal remoto, emulação de terminal remoto, que é o SSH, né, tem o protocolo Secure Shell. E para isso, para poder fazer esse primeiro boot e acessar ele via SSH, eu tenho que colocar no diretório de boot dele um arquivo nulo com o nome SSH. Senão, ele não abre a comunicação SSH no primeiro boot. E a gente fica sem pai nem mãe, né? Perdido, mais perdido que cachorro que caiu de caminhão de mudança. Então vamos montar de novo o cartão SD. E agora nós vamos chamar uma janelinha de linha de comando do Windows. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida qual foi a letra que o nosso cartão pegou. Eu vou dar aqui um comando copy null direcionado para barra, na raiz do disco um arquivo chamado SSH, sem nenhuma extensão. Gravou, beleza. Dá só uma verificadinha aqui. Está aqui nosso arquivo SSH, gravado na raiz do disco, né, do cartão micro SD. Então agora sim, vamos desmontar esse cartão. Uma vez desmontado o cartão, né, tirou do suporte, vamos montá-lo novamente aqui no Raspberry. E duas coisas que a gente vai precisar para poder funcionar, dar o primeiro boot. Precisamos de uma fonte de energia
E precisamos de uma interface cabeada Ethernet. Por quê? Porque ele só vai reconhecer esse tipo de conexão de rede no primeiro boot. Então vamos botar um cabo de rede aqui e ligar. Então, a partir de agora eu vou fazer sessões SSH. Com o quê? Eu gosto muito desse programa chamado PuTTY, mas qualquer outro programa de emulação de terminal, da preferência de cada um, serve. Como eu já fiz boot nessas máquinas e eu sei quais os endereços IP que o DHCP vai dar para cada uma delas, tanto para a interface Ethernet como para a interface Wi-Fi, então eu tenho aqui salvos já essas informações no meu programa PuTTY. Mas se você vai dar o primeiro boot e você não sabe qual é o endereço IP que o DHCP vai atribuir para o seu Raspberry, então você tem que dar um jeito de descobrir isso ou olhando a tabela DHCP do seu servidor DHCP, que normalmente é o próprio roteador da rede que faz esse papel, ou você usa algum outro programa que possa fazer um scan da sua rede, localizar e identificar a máquina. Eu posso usar aqui, eu gosto muito de usar este Advanced Port Scanner, que ele pode varrer a minha rede. Eu posso com ele mandar verificar, digo aqui a faixa de endereços que eu quero, mando verificar, ele vai identificar quais as máquinas estão ativas, se ela tem um nome, qual o endereço IP, quem é o fabricante. Então é fácil de reconhecer o Raspberry aqui nessa lista se for necessário. Mas como eu já tenho ele aqui, então eu vou pegar aqui, porta 22, open, login, pi, password, Raspberry, é a senha default inicial. Muito bem, ele entra, faz um discursinho e, entre outras tantas coisas, avisa que o Wi-Fi está, no momento, desabilitado. Ok. A gente vai fazer agora uma sequência de atividades de configuração que é mais ou menos a mesma sempre para cada Raspberry que você vai começar a arrumar para poder usar em alguma coisa. Essa sequência de ações iniciais é sempre mais ou menos a mesma. Tá? Então vamos começar por ela, primeiro chamando um programa chamado rasp-config. Tá? Por que sudo? Porque esse programa só pode ser executado com privilégio de administrador. Então, esse comando sudo executa comandos com privilégio de administrador. Muito bem, rasp-config. O que eu vou fazer primeiro aqui? Primeira coisa é definir para o Raspberry que a forma de boot dele é em modo de linha de comando para não ter dúvidas. Então vamos ver aqui, boot options, desktop CLI, console. Muito bem. Aí aqui eu peço finish. Ele vai perguntar se eu quero dar um boot. Claro, tenho que dar um boot agora para valer essa configuração. E uma vez feito o boot, agora vamos pedir para restartar a sessão. Esperar um pouquinho e aí a gente manda restartar a sessão. Login as pi. Password ainda é Raspberry. Então o que nós vamos fazer agora aqui? Quando foi gravada a imagem no cartão microSD, essa imagem ela tem um tamanho reduzido, que muito provavelmente não ocupa todo o espaço disponível no cartão microSD. Então a gente vai ter que expandir o file system, expandir a partição boot dele, para ocupar o disco todo, para poder usar todo o espaço de armazenamento disponível no cartão microSD. Então a gente vai novamente sudo rasp-config e aí vamos aqui em Advanced Options, Expand File System, que é a primeira opção. Ele faz a modificação, dizendo, avisa que foi, mas que só foi redimensionado, mas só vai valer no próximo boot. Então, eu peço aqui um finish e ele vai automaticamente já pedir um reboot para mim. Então, mais uma esperazinha e a gente recomeça.
as Pi, password Raspberry. Ok, então agora o sistema operacional e os seus aplicativos, todos os pacotes de software que foram instalados, eles vieram numa versão, num estado de atualização correspondente àquilo que foi gravado lá na biblioteca de imagens de cartões microSD. Então, muito provavelmente, de lá até agora, você já tem atualizações acumuladas nesses elementos de software todos que você tem que aplicar para garantir que o seu Raspbian está funcionando na versão mais recente, mais atualizada. Então, para esses trabalhos de atualização, instalação, etc., nós temos um comando chamado apt. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, chamado apt update. O que esse parâmetro update do comando apt faz? Ele checa se existe a necessidade de fazer upgrade dos pacotes de software, de algum dos pacotes de software já instalados. Então, vamos mandar ele rodar e a gente vai ver pelo resultado da última linha que a gente vai ter atualizações pendentes para aplicar. Muito bem, então a gente olha aqui, ele diz, olha, tem 16 pacotes que, né, ele diz que podem ser, né, na verdade devem ser. Né? Então, para executar este upgrade, a gente vai usar o comando o parâmetro upgrade do comando apt. Então, sudo apt upgrade. Se eu der o comando só assim, ele vai checar tudo que vai ser necessário instalar, vai calcular quanto de disco vai ser usado e vai avisar, ó, você vai usar tantos mega de disco, você quer continuar? Como eu sei que eu vou querer continuar, dou logo um parâmetro "-y" aqui para poupar tempo e já adiantar a resposta, né? Essa primeira atualização ela é relativamente extensa, então pode demorar um bocado atualizando. Né? Fez todos os cálculos, buscou todos os, né, fez o download dos elementos que precisava e agora vai começar a aplicar, descomprimir e aplicar. Muito bem. Feita a atualização, não é obrigatório, não é mandatório, mas eu gosto de frequentemente pedir um reboot ao longo do caminho aqui, porque aí eu vou garantindo que de cada vez o sistema operacional e os módulos de software foram carregados com tudo que eu já fiz até ali. Então, sudo reboot. E vamos esperar um pouquinho só para poder, né, restartar a sessão. Restart session, login as Pi, password ainda é Raspberry, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos acertar qual é a nossa faixa, né, de fuso horário. Vamos definir também uma nova password para o usuário Pi. Né? Não é uma boa ideia de segurança deixar na password default. Então, como a gente vai fazer isso? Novamente com a ferramenta raspconfig. Quem trabalhou com PCs antes do Windows vai achar essa tela aqui uma coisa para matar saudades. Então, Localization Options, Change Time Zone. Onde eu estou? América, minha região América. E qual o fuso específico? Aí você pega a cidade, que fica mais, no meu caso, Bahia. Agora, se eu tivesse usando meu Raspberry com um teclado, eu poderia entrar aqui, né, também, né, nas opções de Customization Option, de Localization Options, opção de selecionar layout de teclado, essas coisas, dizer que é português, que é genérico, Brasil 102, 105 teclas, Brasil ABNT. E se eu tiver um teclado, é melhor eu fazer isso antes de trocar a senha.
Por quê? Porque o layout de teclado nativo que o Raspberry vem, se não me engano, é de um teclado inglês da Inglaterra. E a localização de certos caracteres, especialmente os caracteres especiais, é diferente do teclado Brasil, a BNT. Então, se você mudar a password com esse layout de teclado e você depois usou algum caractere desse que muda de lugar na sua password nova, e aí depois você faz a localização do teclado como brasileiro, babau. Você não vai achar mais aquele caractere. Você pensou que usou um, na verdade ele usou foi outro, e você não vai achar nunca mais e não vai mais conseguir dar boot, vai ter que começar de novo queimando seu cartão microSD todo do zero outra vez. Então, se tiver um teclado conectado, faça a localização do teclado antes de mudar a senha. Como não é o nosso caso, nós só vamos usar SSH, isso não nos afeta. Então vamos direto para Change User Password. Ele me diz que você, vão me perguntar, ok, nova password. Confirmação. Ok. Certo? Muito bem, agora Finish. Outra coisa que eu vou fazer agora, assim, quando você dá o boot, o daemon, o servidor SSH que roda aqui ele usa um arquivo de configuração que tem alguns parâmetros default que vieram pré-instalados. Só que isso daí provoca, às vezes, quedas de sessões SSH com uma certa rapidez, porque a timeout de uma sessão é relativamente rápida. Então vamos modificar esse arquivo de configuração do daemon SSH para mudar e botar no máximo possível timeout de sessões SSH. Então para isso nós vamos sudo nano, que é um editor de texto para a linha de comando, e o arquivo está no diretório /etc /ssh, e o nome do arquivo é sshd_config. Então vamos lá no final, aqui no final nós temos estes dois parâmetros aqui. Client Alive Interval. Primeiro vamos deletar esse jogo da velha aqui para tirar essa linha do status de comentário e alterar esse parâmetro aqui para 120. Da mesma forma também vamos tirar de comentário essa linha de Client Alive Count Max e aqui a gente vai botar o parâmetro 720 o valor. Muito bem, feitas as alterações, nós damos Ctrl X para encerrar a edição, Yes para dizer que a gente vai aceitar as modificações que foram feitas, vamos guardar as modificações que foram feitas, e Enter para dizer que o arquivo não vai mudar de nome, vai ser gravado com o mesmo nome que tinha antes. Ok? Então agora, como eu disse, sudo reboot. Lá vai ele. Vamos guardar um pouquinho aqui de um restart. Start session, login as pi, password foi mudada, então vamos a nova password. Tá? Esse é o mínimo minimorum de configurações iniciais que tem que ser feito basicamente em qualquer Raspberry para você poder usar. A partir daqui, dependendo do uso que você vai fazer mais coisas, mas entre as coisas que são extremamente comuns é você ativar a interface Wi-Fi e passar a acessar o Raspberry pela interface Wi-Fi, em vez de pela interface Ethernet, como a gente tem feito até agora. Então, para ativar o Wi-Fi, vamos de novo lá na ferramenta rasp-config. Vamos primeiro em Localization Options, e tem a opção aqui, Change WLAN Country. Então, existe uma customização, uma definição interna que você tem que dizer qual é o país onde você está, porque as faixas de frequência, tal, não sei o que, variam de país para país. Então, no nosso caso, BR, BR, Brasil. Ok. Depois disso, a gente vai aqui em Network Options e vamos botar aqui Wireless LAN.
qual o SSID. Então, e repare que você tem que saber o SSID para escrever aqui. Se você não sabe qual é o SSID com certeza, verifique antes. Existem comandos do Linux também que você pode dar para poder fazer a varredura e identificar as redes. Tá? Ou você pode fazer isso na máquina Windows que você está usando também para identificar qual é o SSID onde você vai se conectar. Né? Então, escrito o SSID aqui, ele vai pedir qual é a senha. Se não tiver senha, eu posso deixar em branco, dá Enter, mas aqui no caso tem. Feito. Ok? Então, Finish. Agora, vamos fazer uma verificação por dois motivos. Primeiro, queremos verificar se realmente o Wi-Fi subiu, ficou em pé. E segundo, queremos saber qual endereço IP foi atribuído à interface Wi-Fi. Por quê? Porque na hora de iniciar a sessão SSH agora com o Raspberry, vai ser com a interface Wi-Fi. Você vai ter que saber o endereço dela para poder fazer o SSH. Vamos entrar com o comando IP address. E repare que ele tem aqui tem a interface de loopback, a interface Ethernet e a interface WLAN, tá? Que está up. Então, beleza, está funcionando. E ela tem aqui o endereço IPv4. Tem o endereço IPv6 também, mas não vou mexer com isso não. 192.168.15.47 é o endereço que foi atribuído à interface WLAN desse Raspberry aqui. O DHCP atribuiu esse endereço para ele. Beleza, então agora eu já sei meu endereço IP aqui e eu vou fazer agora o seguinte: sudo shutdown now. Aqui eu não estou apenas... E eu vou de fato encerrar essa sessão aqui, porque quando eu entrar de novo não vou entrar mais com aquele endereço IP que eu estava usando na sessão anterior. Com esse shutdown, agora a gente pode desligar a energia do nosso Raspberry, remover a interface Ethernet e passar a trabalhar com ele exclusivamente via Wi-Fi. Vamos novamente ligar a energia do nosso Raspberry. Tem a luzinha vermelha que diz que ele está energizado e tem a luzinha verde que indica a atividade de leitura e gravação no microSD. E vamos abrir agora uma sessão, só que vai ser com a interface Wi-Fi dele, que eu já tenho salvo aqui. Qual é o número dela? E novamente, toda vez que pego uma pela primeira vez naquele endereço, ele dá esse alerta aqui. Mas não quer dizer grandes coisas não. Pai. Nosso usuário, a nossa senha que já mudou, né? E pronto, estamos agora conectados a ele via wireless. E repare que a advertência que vinha antes de que o wireless estava fora do ar já não aparece mais. A partir daqui a gente vai começar a instalar os softwares complementares, né? Isso aqui é o básico do básico. Em geral você vem até aqui. Pode ser que você tenha algumas coisas a mais, ativação de Bluetooth, criação de mais usuários. Bom, aí depende muito de cada caso. Mas isso aqui é o feijãozinho com arroz que provavelmente toda a máquina você vai fazer. Detalhe, se estiver trabalhando com Raspberry 3B, 3B, tem um problema com eles que você não consegue usar ao mesmo tempo o Wi-Fi e o Bluetooth que estão embarcados. Não sei se no Raspberry 4 já resolveram isso, mas no 3 pelo menos tem esse problema. Se tiver uma coisa que você precise usar Wi-Fi e Bluetooth, você vai ter que botar um dos dois num dongle externo ao Raspberry, ligado na interface USB. Mas, então, seguindo aquela linha das coisas que a gente falou no vídeo passado, dos softwares que a gente iria colocar no nosso Raspberry, vamos começar pelo software de compartilhamento de arquivo, Samba. Então, como é que a gente instala softwares no Raspberry? A gente usa o comando apt para isso. Apt install, parâmetro install, dizendo eu estou querendo instalar, e eu vou dizer quais módulos eu vou instalar. Existem módulos que já estão pré-carregados nas bibliotecas do Raspbian, que tem vários repositórios desses espalhados por aí. Ele simplesmente vai acessar um deles e você vai usar ele para poder baixar as
os módulos de software que você quer instalar. Mas toda instalação a gente sempre faz mais ou menos um ritualzinho. O primeiro deles é rodar o apt update para a gente verificar se há necessidade de upgrade de módulos de software. Como a gente fez um upgrade há pouco tempo, é muito improvável que de lá para cá alguma coisa tinha acontecido. O mais normal é isso aqui, né? Ó, todos os pacotes estão up to date. Então, a gente não tem necessidade de fazer um apt upgrade, porque está tudo up to date aqui, não precisa fazer mais nada, podemos ir direto para a instalação. Então, no caso do Samba, vai ser sudo apt install e novamente -y para já antecipar a resposta que teria que ser dada lá no meio sobre vai usar mesmo esses megabytes a mais de disco? Tá, vou sim. Essa pergunta que vem aqui é se eu vou querer que o Samba utilize também wins, né, para resolução de nomes de máquina, né, host IDs, essas coisas. Então, não é o caso, nada de wins. Não. Ok, então, terminada a instalação, agora eu preciso definir um diretório que vai ser o diretório compartilhado, o share, para usar a terminologia Windows, onde vai haver, onde os diretórios, os arquivos, né, vão ser possíveis de serem compartilhados através desse diretório de compartilhamento. Então, para isto, eu primeiro preciso definir no arquivo de configuração do próprio Samba, que é um arquivo de configuração que é lido toda vez que o produto Samba entra no ar, né? Durante o boot, por exemplo, ele vai lá e lê esse arquivo de configuração. Então eu tenho que acrescentar lá algumas linhas que vão definir quem é o diretório compartilhado. Mas antes disso eu tenho que, né, se eu não tenho esse diretório já criado em algum lugar, tenho que criar. Então no caso aqui eu vou criar no próprio diretório onde eu estou aqui, que é o home do usuário pai, vou criar um diretório chamado shared. Sudo mkdir -m 1777. Vamos criar com todos os direitos de acesso um diretório chamado shared. Então ls-la só para ter um espaço, né? ls-la aqui só para a gente fazer uma lista de tudo que está nesse diretório e de fato o nosso diretório shared está aqui. Ok? Muito bem, então agora vamos editar o arquivo de configuração do Samba. O arquivo chama-se /etc/samba. Esses são os diretórios onde ele está. Está no diretório Samba dentro do diretório etc. E o nome do arquivo é smb.conf. Então, vamos lá para o final. Muito bem. Aqui no final, a gente vai acrescentar algumas linhas. Com essas linhas aqui, basicamente estou dizendo, olha, eu estou criando um compartilhamento chamado share, que fica nesse path aqui, home py, shared, serve para gravar, os arquivos vão ser criados com máscara 0777, a máscara do diretório 07777 e não é público, ou seja, precisa haver identificação para poder acessar. Ctrl X, yes e Enter, grava com o mesmo nome, está feita a modificação. Muito bem, então agora eu tenho que criar essa credencial de acesso. Como a gente disse que não era público, tem que ter uma credencial de acesso. Então vamos criar isso com o comando smb-passwd. Então o nome da credencial é pi e agora eu vou dar senha. Confirmar. Uma vez que isso aqui está feito, agora o nosso Samba, ele não tem esse arquivo de configuração modificado lido. Então, para valer, a gente tem que recarregar, né, reiniciar o serviço Samba. Então, a gente usa um comando systemctl start smbd, que é o nome do servidor Samba. As exigências do Linux com relação à grafia, né? Muito bem, restart, e o Samba está reiniciado e leu aquela configuração. Agora a gente pode testar o acesso. Vamos chegar aqui no Windows e vamos chamar o nosso Raspberry 47, foi o endereço que ele pegou, certo? E a gente acessa isso como se fosse uma outra máquina. O Windows olhando onde é que estão os shares desse servidor. Olha ele aqui. Se eu der um duplo clique, ele vai pedir a credencial para eu poder acessar. Aqui. O nome da credencial é pi e a senha que a gente deu. Ok, pronto.
A partir daqui, o que tiver nessa pasta aqui vai aparecer lá no Raspberry e vice-versa, ok? Então, nossa parte de compartilhamento já está configurada, instalada e configurada. Vamos lá, então, sudo reboot. Como eu disse, precisar não precisa, mas eu prefiro. Muito bem. Agora, quem é o próximo elemento? É o nosso broker de mensagens MQTT, um programa chamado Mosquito. Então, novamente, o Mosquito também está dentro das bibliotecas padrão, não preciso me preocupar de anexar nenhuma biblioteca a mais ao esquema de instalação para poder instalar o Mosquito, que ele já está lá. Então, novamente, o ritual é fazer um apt update antes, para ter certeza de que não tem nada pendente de atualização. Muito bem. All packages up to date, podemos partir direto para a instalação. Então, Mosquito com 2 T's, Mosquito Clients, -y, e vamos lá. Ok, a instalação do Mosquito é bem rapidinho. Agora, também tem a questão dos arquivos de configuração. No caso do Mosquito, ele faz isso de uma maneira diferente. O arquivo de configuração ele tem um comando que diz o seguinte, olha, tem um diretório onde todos os arquivos que estiverem nesse diretório, que tiverem sufixo .conf, vão ser concatenados com o arquivo de instalação e ser interpretados juntos para efeito de configuração no startup do Mosquito. Tá? Então, nós vamos direto criar esse arquivo dentro do diretório. O nome poderia ser qualquer um. Então, podia ser qualquer um, eu vou chamar de include 001. Então, esse diretório, /etc, /mosquito, /conf.d. Dentro desse diretório .conf.d, tudo que for .conf vai ser agregado. Então, vamos chamar o nosso amigo include 001. É um arquivo novo, criado vazio. Então vamos botar algumas linhas nele. Então tem algumas opções gerais aqui e essa opção que é o Default Listener é o elemento, o bloco de software do coisa que vai ficar ouvindo mensagens MQTT direcionadas para este broker, para este Mosquito. Ctrl X, Y, Enter. Está gravado. Então poderia fazer um restart aqui do Mosquito? Poderia. Dava para fazer um restart aqui na boa. Mas, como eu digo, eu sempre gosto de um reboot. Feito o boot, né, um reboot depois da instalação do Mosquito, agora a gente tem que testar. Uma das maneiras mais simples de testar o Mosquito é a gente usar um cliente Mosquito, né, um programa cliente Mosquito. E eu estou usando aqui um chamado MQTT Explorer, ok? Bastante simples, bastante interessante, fácil de usar e relativamente versátil. Então vamos usá-lo aqui. Então aqui está a tela inicial do MQTT Explorer. A primeira coisa que ele vai querer, claro, é conectividade. Como nós não estamos usando certificação, então nós não vamos acessar este servidor aqui. Nós vamos trabalhar com o servidor que é o nosso Raspberry 192 na porta padrão que é 1883. Ok? Connect. Ele está conectado, a gente já consegue ver aqui, por exemplo, o tópico $sys, os parâmetros do broker, e vamos publicar num tópico aqui para testar. Vou criar um tópico aqui, sei lá, teste /tópico 1. E vamos publicar conteúdo bruto, não queremos usar nem estrutura XML, nem estrutura JSON. Tá? Vamos botar aqui, teste Mosquito Raspberry Publish. Aqui agora o tópico teste, com subtópico tópico 1, com o conteúdo da mensagem aqui, né? Teste, escrito TET, né? É teste Mosquito Raspberry. Então, o Mosquito está funcionando, está aceitando os tópicos e está tudo bem, ok? Então, vamos fechar o MQTT Explorer por enquanto e vamos seguir em frente. Para isso, vamos voltar aqui na tela de conexão do SSH, vamos fazer um reboot e vamos continuar para o próximo software que será o InfluxDB. Ok, esperar um pouco para restartar a sessão. Agora,
Pi, né, que foi, e vamos partir para a instalação do nosso amigo InfluxDB. Bom, ao contrário do Mosquito, né, e do Samba, o InfluxDB ele não está nas bibliotecas assim, padrão de instalação de software do Raspberry, do Raspbian. A gente vai ter que pegar uma biblioteca externa e encaixar ela, né, concatenar ela com a estrutura de bibliotecas de instalação para poder instalar o InfluxDB. Então, a primeira coisa que a gente precisa é de uma chave de autenticação desta biblioteca. Isso é feito com esse comando aqui, ó. Na verdade, dois comandos. Primeiro um comando wget, que vai buscar essa chave. E esta chave vai ser colocada, né, como entrada para esse comando apt-key, que vai adicionar esse conteúdo na lista de chaves de biblioteca para autenticação de bibliotecas de instalação. Esse caráter aqui, não sei porque não estava sendo reconhecido na hora que eu colava, estava achando que era outra coisa, então vamos... Pronto. Agora a chave está acrescentada. Vamos agora checar se nós estamos usando a versão correta. Para isso nós vamos usar este comando aqui. Vamos testar se o version ID, né, nesse arquivo /etc/os release é 10. E aí nós vamos, sendo assim, nós vamos colocar na nossa lista de bibliotecas esta aqui, repos influxdb com Debian Buster Stable. Muito bem, com esta biblioteca incorporada na nossa sequência de instalação, podemos fazer o nosso roteirinho normal, sudo apt update repare que desde a última vez 2 pacotes precisam de atualização, então sudo apt upgrade -y para atualizar estes 2 pacotes. Feito. Então agora nós podemos fazer apt install do InfluxDB. Né, usando aquela biblioteca que a gente acrescentou. Muito bem. Feita a instalação, vamos fazer o nosso reboot para ficar tudo redondinho e depois vamos testar para ver se o InfluxDB está funcionando corretamente. Então, sudo reboot. Assim. E só para explicação também, esse procedimento de como fazer o wget e tudo mais, eu encontrei a partir deste site aqui da internet, que identifica qual é a biblioteca, como fazer, né, o wget e tudo mais. Então, como é que a gente vai testar o funcionamento do InfluxDB? O primeiro teste é usando um browser. No meu caso aqui é o Google Chrome, mas pode ser o browser da sua preferência. 268, porta 8086. Repare que deu esse string aqui, 404, de page not found, porque a gente de fato não tem essa página configurada lá no Raspberry. Mas isso aqui já é um sinal de que a porta 8086 está corretamente aberta e ele está tentando chegar no diretório onde essa página deverá ser configurada, talvez em algum momento do futuro, se houver necessidade para o nosso projeto. Mas isso significa que o acesso web ao InfluxDB está funcionando. No nível local, a gente pode testar da seguinte forma. Aqui no próprio Raspberry, a gente manda o comando influx. Né? Isso estabelece acesso ao InfluxDB. Né? Ele me diz aqui qual é a versão dele. Né? Diz que eu estou conectado. Então eu posso, através de comandos locais, aqui agora interagir com ele também. Não é o caso agora, então eu simplesmente vou emitir o comando exit para sair. E considero o meu InfluxDB para esse momento do processo já instalado, testado. Vamos partir para o próximo software, que é o Grafana. Então, sudo reboot. Esperar um pouco.
password. Grafana também não tem a biblioteca dele, né, nas bibliotecas padrão. Vamos ter que pegar uma chave, então vamos usar novamente o comando wget para fazer isso. Ok. E agora vamos incluir a biblioteca em si na lista das bibliotecas que vão ser usadas para instalação. Então, está aqui. Vamos novamente fazer nosso roteirinho. Sudo apt update, all packages up to date, beleza, não precisamos fazer upgrade. Vamos direto para sudo apt install Grafana -y. Ok. Grafana instalado. O Grafana, ao contrário de outros softwares, esse processo de instalação dele não ativa ele no sistema. Instala, mas não ativa. Então, para poder a gente ativar, né, a gente vai ter que usar sudo systemctl enable Grafana server. Esse é o comando que é necessário para que o Grafana suba no momento do boot. Sem esse enable, a cada boot teria que ser iniciado manualmente toda vez. Então vamos iniciar pela primeira vez ele. Sudo systemctl start Grafana server. Mas, como eu disse, né, eu quero sempre fazer os testes, rodar como tendo um negócio logo após um boot. Então, sudo reboot para a gente continuar a testar ele em condições pós-boot. Ok, vamos esperar o boot. Ok, boot feito. Vamos testar. Para isso a gente vai, né, usar um browser. E também lembrando que as instruções de instalação do Grafana estão aqui nesse script aqui do próprio Grafana Labs. Ok? Então vamos aqui numa nova guia chamar o nosso Raspberry 92.68.15.47, agora na porta 3000. Muito bem. Daqui a tela inicial do Grafana. Então a gente aproveita esse momento para criar uma password para o usuário admin do Grafana. Esse primeiro login é usuário admin, password admin. Pedir login. E ele vai pedir para eu trocar a senha do admin. E confirmar. Aqui estamos nós na tela inicial do Grafana, certo? Então isso é o suficiente para a gente saber que ele está ok, está funcionando direito. Então já satisfaz as nossas necessidades de momento. Ok, instalado o Grafana, falta só mais um componente que é o Node-RED. Então agora vamos fazer um reboot e vamos começar a instalação do Node-RED logo em seguida. Nossa nova senha, beleza, então vamos instalar o Raspberry. O Raspberry ele tem um procedimento um pouco diferente de instalação e ele está descrito aqui, nesta página do próprio site do nodred.org, tá? Então aqui ele tem todos os procedimentos de como fazer. Na verdade é um script que vai ser baixado e esse script vai fazer toda a instalação do Node-RED, ok? Então vamos ao script, ou chamada do script, né? É que eu vou usar a entrada de um comando curl para executar o script. A execução é um pouquinho demorada. Ele pergunta, você quer realmente fazer isto? Eu quero sim, yes. Se eu quero colocar os nós do Node-RED específicos para o Raspberry Pi, sim, claro, no Raspberry Pi não faz muito sentido eu instalar sem os nós do Raspberry, né? Isso daí só faz sentido se você estivesse fazendo a instalação em outro ambiente que não Raspberry. Então você vê que tem aqui uma telinha do script e ele vai executando cada uma das etapas e vai botando uma marquinha ali, um tique, uma gaivotinha
de que ele já fez aquela etapa. Então nós estamos aqui com o Node-RED instalado e só não está ainda habilitado para iniciar automaticamente a cada boot. Então vamos botar ele para ser iniciado automaticamente durante o boot. Enable Node-RED. Com isso, o nosso Node-RED vai ser carregado a cada boot. Vamos testar isso fazendo um, claro, reboot. Muito bem, Looking Pi. Legal. Vamos agora testar nosso amigo Raspberry pela interface web dele. Ok? Então vamos chamar nosso amigo 192.192.1880. Aqui está a interface de programação do nosso amigo Node-RED. Tem uma parte com informações de sistemas, de flows do lado de cá, e outra parte do lado de cá que mostra mostrando os nós, os vários nós que já estão instalados com diversas funcionalidades aqui, sendo inclusive os nós para coisas específicas do Raspberry, por exemplo, fazer entrada e saída de dados através de pinos GPIO, né? E também você poder acessar para o Node-RED informações de mouse e de keyboard, né? De teclado e mouse no Raspberry também. Com isto aqui, a gente tem o nosso setup inicial para o projeto do sistema SCADA completo. O que nós vamos fazer? Já no próximo vídeo vamos começar a fazer a programação em Node-RED, né, do nosso sistema SCADA, né, do módulo cabeça do nosso sistema SCADA, começando pela infraestrutura de comunicação MQTT entre os vários componentes do sistema, que a gente descreveu no vídeo passado, né? Vão ter 4 elementos. O nosso elemento cabeça, que é o Raspberry, 3 CLPs, um Arduino, um ESP8266 e um ESP32, que vão estar trocando dados com o Raspberry através do MQTT. Okay? Então esse vai ser o assunto para o nosso próximo vídeo. Até!